Olá, querido, olá, querida. Quero saudar vocês com um beijo no seu coração, dizer que estamos com muita saudade de vocês, nós da Escola Bíblica, da Igreja Cristã do Amor. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula, tá joia? Como dominar a sua mente. O texto que nós vamos utilizar para falar sobre essa aula de hoje, o texto base é Filipenses, capítulo 2, começando do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Grava essa palavra, sentimento. Nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão também cada qual o que é uns dos outros. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor se torna bondoso, misericordioso em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que os corações e as mentes estejam cativos ao Senhor neste dia, meu Pai. Que esta aula, que os ensinamentos de hoje fiquem gravados nos corações daqueles que estão escutando, Senhor. Como diz o salmista em 119, versículo 11, pois gravo no meu coração as suas palavras para não pecar contra ti. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a dominar a nossa mente, que é um campo de batalha, meu Pai. Nós oramos e agradecemos a Ti, crendo no Senhor, meu Pai, e no senhorio em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, queridas, como dominar a sua mente? Começando, lógico, na introdução, explicando para vocês que os substantivos mente, sentimento e entendimento, eles pertencem à esfera do intelecto. Permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Então, pensando dessa forma, que o ser humano ele é um ser complexo, feito por Deus, nós temos também o desejo, nós temos vontade de pensar, vontade de agir e vontade de aprender. Isso funciona para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida. Qualquer coisa. A vontade, ela é algo inerente ao ser humano. Nós agimos por instintos quando falamos de necessidades básicas. Mas quando nós falamos daquilo que funcionara do intelecto, isso é próprio do ser humano. Aquele que nasceu de novo é nova criatura. E assim, a vida cristã, ela é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós, cristãos, não andamos segundo a carne. Então, se a gente anda de acordo com o Espírito, nós temos que ter o entendimento do que significa essa batalha na nossa mente, como significa aquilo que nós aprendemos, como nós vamos lidar com isso, tá joia? E entender que devemos andar pelo Espírito. Não é apenas uma ordem que a gente recebe, não é apenas um direcionamento, é entender o que está por trás disso. Porque nós somos dotados de intelecto e a nossa fé ela tem que ser uma fé racional. Nós vamos falar de uma reflexão introspectiva, é algo que nós vamos olhar para dentro de nós, tá joia? De maneira que a gente possa viver e as nossas atitudes e decisões e se realmente Cristo Jesus é o dono do nosso pensamento. Isso é algo muito importante. Existem textos que eu separei e esses textos eles vão dar base para aquilo que eu estou falando. Esses textos vocês podem anotá-los, tá bom? Eu vou citar alguns deles. Vocês podem anotar esses textos para você poder consultar depois, tá joia? Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, porque esse é o primeiro mandamento.
Como eu já falei, a fé cristã, ela é uma fé racional. Assim, eu posso dizer que eu, na minha razão, amo a Deus com todo o meu entendimento. Romanos, capítulo 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Cristo nosso Senhor. Assim mesmo, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Observem, com entendimento eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Já está batido no nosso meio que a carne ela não converte. Na nossa carne não passa óleo ungido, não é verdade? No nosso corpo não passa óleo ungido, passa sangue. E a carne, ela tem que ser mortificada todos os dias, tá bom? E a gente entendendo isso, nós entendemos que eu posso servir a Deus, eu devo servir a Deus com entendimento, porque a minha fé, ela não é irracional. Ela é uma fé racional. Terceiro versículo, Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A mente carnal, ela é predisposição, a mente carnal, ela é predisposição para que eu possa viver uma vida de pecado. Então, eu tenho uma vida que ela pode ser guiada pelo Espírito e eu tenho uma mente que ela pode ser guiada pela carne. Aqui, como o texto em Romanos 8, versículos 6 e 7, fala que a inclinação da carne é morte. E o fruto da carne, como é dito, né? Como está na Bíblia, a gente sabe que os frutos da carne são aquilo que nos leva à perdição e nos leva ao inferno. Já o fruto do Espírito é a herança dos céus para a nossa vida. Quarto versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dessa forma, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Então, eu estou mostrando para vocês que nós temos uma mente, nós temos uma batalha na nossa mente e nós temos ferramentas para dominar a nossa mente. Eu citei para vocês aqui agora 4 versículos que fala sobre a minha fé racional, a minha fé com entendimento, que fala sobre servirmos a Deus com entendimento, fala que a nossa fé cristã, ela não é irracional, fala que a minha mente carnal predispõe a mim a prática do pecado e fala que eu devo ser transformado pela renovação da minha mente. Nós vamos entrar mais um pouquinho agora, como fazer para que eu consiga trabalhar a minha mente para que ela seja cativa ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, fala: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo significa pensar como Ele e agir como Ele. E dessa forma, a gente consegue vencer as tentações, a gente consegue entender que a nossa mente, ela tem que pender as coisas do Espírito e não as coisas da carne. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Eu vou citar agora o 6º, tá bom? E vou entrar. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, ao culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, a mente, ou entendimento carnal, ele pode nos envolver no erro doutrinário. Olha que perigo. Então, eu posso estar com Cristo, eu posso querer estar na igreja, querer me encontrar com os meus irmãos e me envolver no erro doutrinário. Sim, esse também é um perigo. E eu vou falar para vocês agora, e vou explicar para vocês que em Filipenses, como foi o versículo base que eu usei, capítulo 2, no versículo 1 e 2, fala que Filipos, ele era uma cidade, era uma colônia romana, uma das principais cidades da Macedônia. Paulo, ele esteve lá,
a partir da sua segunda viagem missionária. E ali ele fundou a primeira igreja europeia. Se a gente for falar agora sobre Filipenses e fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre isso, eu quero falar para vocês 3 coisas sobre o livro de Filipenses. Eu vou dar uma visão doutrinária, falando sobre relacionamentos e ensino. Tudo isso voltado à nossa mente, a como que a gente pode fazer para que a gente tenha bons relacionamentos, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja com a sua família, seja com qualquer pessoa. Eu consigo tirar todos esses ensinamentos desse livro de Filipenses com essa visão que eu vou mostrar para vocês agora, tá joia? Filipenses, a visão doutrinária de Filipenses. Existe um propósito vinculado à amizade e ao amor. Em Filipenses, capítulo 1 e capítulo 4, ele fala exatamente sobre isso, sobre como eles estavam, o propósito deles era estarem vinculados à amizade e ao amor. Em relação à visão doutrinária de Filipos, ou de Filipenses, o objetivo dessa carta não era demonstrar ou mostrar para os cidadãos e para aquela igreja dos problemas doutrinários. Não era isso. Mas Paulo, ele quis dar uma visão doutrinária explicando onde estavam os erros e onde estavam também os acertos. Tá bom? E os seus relacionamentos também, uma coisinha ou outra que ele falou que para dar uma orientação. Mas a sua visão doutrinária que estava vinculado à amizade e ao amor. E ele fez essas observações. Em Filipenses, como eu falei, no capítulo 1 e no capítulo 4. No capítulo 1, no versículo de 7 a 9, ele fala que os propósitos estavam vinculados à amizade e o amor recíproco. E os problemas referentes a heresias, eles eram periféricos. Olha que legal. Então, a visão doutrinária dele, ele estava falando que era para continuar amadurecendo, como ele estava amadurecendo rapidamente, que os problemas doutrinários, dentre eles, que estavam acontecendo, eles eram, ou heresias, eles eram periféricos. Eles estavam acontecendo um pouco à margem. E ele estava mostrando, com um pouquinho mais de precaução, sobre as pessoas, ou os cristãos daquela época, que eram legalistas. Isso está no capítulo 3. Mas não era algo que era específico da igreja, não era algo agudo. Então, ele fala também no capítulo 3 sobre os falsos profetas, tá bom? E ele também mostra que naquele período a população judaica ela não era significativa naquela cidade. Então, aqueles cidadãos se consideravam romanos, tá joia? E não havia nada de muito grave na igreja que ele pudesse corrigir. Então, resumindo, a preocupação que ele tinha com a igreja, o propósito dele, que a igreja estava vinculado à amizade e ao amor, eles estavam correndo bem. Olha que bacana. Então, ele deu aquela visão, ele falou, olha, vocês estão indo bem, vou te dar algumas precauções, aquilo que não estava ocorrendo dentro da palavra, ou como deveria ser, isso não estava acontecendo dentro da igreja de forma aguda, mas ele mesmo assim ele orientou. Então, Filipenses, visão doutrinária e relacionamentos. Existiam problemas comuns entre os filipenses, né? E ele deixa isso claro em capítulo 1, no versículo 27. E os problemas que eles tinham eram problemas próprios das naturezas humanas, eram problemas comuns na igreja de hoje, né, como a gente tem nas igrejas. E é possível também que o pedido do apóstolo Paulo para que ajudassem, no caso foram 2 irmãs, né, talvez indicasse um problema ou um desentendimento entre elas. Em Filipenses 4:2 você vê isso. E o apóstolo pede a unidade e a harmonia entre todos, tendo por base o exemplo de Cristo. Gente, o apelo de Paulo para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento, como também houve de Cristo, você pode ver em Filipenses 2:5, é algo que era a preocupação de Paulo para os filipenses, porque falando sobre o relacionamento, e é uma preocupação que nós devemos ter hoje, com os nossos irmãos dentro da igreja, com a nossa família,
com o nosso trabalho, enfim, qualquer esfera, qualquer nível de relacionamento que a gente tenha. Então você consegue ver que a preocupação dele para que as pessoas estejam no caminho correto da doutrina, que os seus relacionamentos, apesar de serem relacionamentos comuns, deveriam ser resolvidos. Isso tudo remete a uma mente sã, a uma mente inteligente, a uma fé racional e a servir um Cristo, como ele também fala aqui em Filipenses 2,5, que o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, é necessário sim que Filipenses, que a igreja de Filipenses, a igreja de hoje, entenda o que se diz a respeito à doutrina, ao relacionamento, e agora eu vou falar sobre o ensino. Dentro do ensino, a epístola fala da prática e do lar celestial. Existem pensamentos teológicos que aparecem casualmente, como parágrafos teológicos, que é do capítulo 2, versículo 5 a 11. Se eu citar exatamente esses parágrafos teológicos, eu posso estar entrando, talvez, num ponto que, nesse momento, não é ideal que a gente se aprofunde. Por quê? Porque essa epístola, o livro de Filipenses, é um livro prático. Ele fala da nossa vida, no nosso relacionamento, como nós devemos fazer. Então, existe um lar celestial que foi prometido para nós. E nós devemos entender como que a gente faz para ter acesso a esse lar celestial. Tá joia? E lá no final do capítulo 3, ele fala com isso como primazia. O sentimento de gozo e regozijo dominava todos os irmãos e os crentes de Filipos. E este é um dos temas da carta, a alegria. Então, a alegria de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos, porque muitas pessoas conseguiram entender aquilo do relacionamento, Filipenses 2,5, que deveríamos ter o mesmo sentimento, tá joia? Como teve Cristo. Então, muitas pessoas, em relação ao ensino, eles aceitavam o ensino e eram muito felizes com isso. Quantas e quantas vezes a nossa mente ela é dominada por ensinos errados ou não ensinos. O fato da gente não ter um direcionamento, não ter um ensino correto, isso pode perturbar a nossa mente. Existe um programa de televisão que fala sobre um cara que ele treina cachorros, né? Ele adestra cachorros. E é muito legal porque assim, porque ele fala que o adestrador ou o dono, ele precisa ter uma mente, porque o cachorro, ele sente a energia daquele que está o ensinando. E se ele sentir fraqueza, ele tenta dominar. Então ele tenta se mostrar como forte. E eu achei muito interessante, porque teve um capítulo que o cachorro, estavam pensando até em sacrificá-lo. E quando esse adestrador chegou, ele deu um único comando. Ele se posicionou, ele deu um único comando para aquele cachorro. Naquele momento o cachorro o obedeceu. O que ele precisava? Ele precisava de alguém que tivesse um posicionamento, que ele confiasse e dessa forma ele conseguiu, aquele cachorro naquele momento, ele entendeu que ele deveria se acalmar porque ele recebeu uma orientação de alguém que ele pudesse confiar. Gente, fazendo esse paralelo, nós seres humanos, nós também temos essa tendência de quê? Quando nós não recebemos uma orientação correta, nós somos levados por qualquer vento de doutrina. E nós podemos ter a nossa mente perturbada por causa disso. Então, o fato da gente receber uma orientação correta nos traz alegria. E qual é a orientação mais correta que existe do que a palavra de Deus? Não existe orientação mais correta do que a palavra de Deus. Ela é capaz de transformar nações, mudar culturas. E o livro de Filipenses fala sobre isso, que as pessoas daquela época ficavam felizes e se regozijavam. Por quê? Porque eles aceitaram os ensinamentos tanto das pessoas que tomavam conta da igreja, dos pastores, quanto dos ensinamentos de Paulo. Gente, o fato da gente ter uma orientação, receber uma orientação, se for uma orientação baseada na palavra, predispõe o entendimento de que nós vamos ter uma mente saudável. Olha que tremendo. Se você tiver uma orientação correta, for orientação bíblica,
se tiver Cristo naquela mensagem, você vai ter uma mente saudável. E não haverá conflitos como poderia haver conflitos de outras naturezas. Dentro desse contexto bíblico, o que nós podemos falar sobre isso, sobre a mente? Dentro da Bíblia existem diversas palavras, mensagens que falam sobre a mente. Nós vamos falar algumas coisas sobre elas. E cada termo apresenta diferenças que são pequenas, mas são significativas. Então, nós vamos falar sobre 4. A mente, tá joia? A mente como? Trazendo uma visão psicológica, a visão de como devemos pensar, a visão espiritual e o nosso coração como centro da vida física, espiritual e mental. Visão psicológica. No Novo Testamento grego, o termo nous tem o amplo significado de mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Você pode procurar essas referências em Romanos, capítulo 11, versículo 34, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, capítulo 14, versículo 14 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Repetindo, Romanos 11, 34, 1 Coríntios 2, 16, 1 Coríntios 14, 14 e 2 Coríntios 11, 3. Então, o termo mente na Bíblia, fazendo uma referência com uma visão psicológica, ou como a mente como uma faculdade psicológica, e ele fala sobre isso, que nós temos entendimento, intelecto, pensamento, sentido, tá joia? Então, essas palavras referem-se à nossa faculdade psicológica, envolvendo compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Vou provar para vocês. Romanos 7, 25. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, eu posso ser cristão, tá joia? Eu posso ser crente, e se eu ando segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. E se eu ando conforme a lei de Deus, eu sou escravo da lei de Deus. Pessoal, é necessário que a gente entenda que eu tenho uma compreensão, eu tenho um raciocínio, eu penso e eu decido. Então, quando você recebe uma orientação, é necessário consultar a palavra. Para quê? Para que eu entenda que mesmo eu, sendo cristão, tendo toda essa linha de raciocínio, a minha mente como uma faculdade psicológica, eu posso errar. Eu posso pecar. O grande problema da batalha na mente é que as pessoas desistem. Por quê? Porque as pessoas, mesmo sendo cristãos, salvos, libertos, nascidos de novo, elas desistem. Por quê? Porque elas não conseguem entender que Romanos 7,25 fala que se eu ando segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Mas, se eu posso ser escravo da lei de Deus. Então, eu posso pecar. No momento em que eu peco, há a separação do homem de Deus. 1 João capítulo 1 fala sobre Cristo ser o nosso advogado. Então, se eu consigo ter o entendimento de que eu errei, de que eu pequei, e eu estou distante de Deus, e a palavra fala que Ele é o meu advogado, eu tenho que procurá-lo para que Ele possa perdoar os meus pecados e eu me tornar um escravo da lei de Deus. E essa batalha, ela vai acontecer para sempre. Ela sempre vai acontecer na nossa mente. Mas nós temos que ter o entendimento. Por quê? Porque nós temos uma mente. Eu falei para vocês, envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Pessoal, o apóstolo Paulo, ele se refere o eu regenerado, tá joia? Em contraste com a carne, aquela que nunca se converte, né? E ela sem o controle do Espírito Santo. Então, o eu que tem o entendimento de que eu posso ter Deus na minha vida, mas eu também posso pecar. E ele faz essa separação do eu regenerado em contraste com a carne que não tem o Espírito Santo. E dessa maneira,
A mente, e é com essa mente cristã que nós desejamos ter a lei de Deus. Romanos 8:2. Consulte Romanos 8:2, que fala que com a minha mente cristã eu desejo ter a lei de Deus e o Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, o termo mente, nesse contexto bíblico, eu tenho a mente com a visão psicológica, a mente com a visão de pensamento. Pessoal, Filipenses 4:8 é um texto maravilhoso, lindo. É um texto que fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Olha que tremendo. A palavra de Deus, ela fala assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Aqui não está falando tudo que é verdadeiro, mas tem que estar na Bíblia. Tudo que é respeitável, mas tem que estar na Bíblia. Tudo que é justo, mas tem que estar na Bíblia. Isso não existe, não está escrito isso aqui. Então, essas coisas que nós devemos pensar são coisas, inclusive, que são paralelas, que andam em paralelo com o caráter de Cristo. Que andam em paralelo com os ensinamentos que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Eu posso consultar ou ter acesso a coisas que não fazem parte da minha vida cristã, mas fazem parte de mim como cristão. Então, tudo isso que está dizendo aqui, o que deve pensar, em momento algum você vai ver na Bíblia falando que você tem tudo que é verdadeiro, puro, amável, justo, boa fama, se alguma virtude há, que isso ocupe o vosso pensamento. Não está falando aqui na Bíblia que você tem que pensar somente em coisas que estão na Bíblia. Somente eu devo o verdadeiro. Então eu posso fazer um pensamento: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que é verdadeiro, eu tenho que pensar em Jesus. Amém. Você tem que pensar em Jesus, mas você tem que ter fontes que também sejam fontes verdadeiras. No meu trabalho, eu eventualmente eu tenho algumas situações em que eu preciso me posicionar, porque eu trabalho também com a parte de logística, eu preciso me posicionar, por quê? Lá no nosso trabalho existem caminhões que fazem viagens interestaduais, seja frota própria ou não. Então, o que acontece? Algumas vezes eu não posso liberar a minha carga, por quê? Por ser uma viagem interestadual, eu preciso fazer um manifesto eletrônico. É algo específico da lei. Mas eu tenho que cumprir a lei. Aconteceu hoje no meu trabalho. Eu tive que encaminhar um motorista que veio para poder fazer um trabalho e eu não consegui concluir tudo que eu tinha que fazer com aquela carga para que ele pudesse voltar para o seu estado. Eu poderia fazer de qualquer jeito? Poderia. Eu poderia ter mandado ele de volta com a documentação incompleta? Poderia também. Ele poderia usar outros recursos para fugir de barreira, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho um compromisso com Cristo. O sangue que foi derramado na cruz pela minha vida é muito maior do que alguns minutos ou horas a mais de trabalho. Nós encaminhamos esse motorista para o hotel. Ele vai ficar no hotel e amanhã ele vai retornar para poder coletar mercadoria e ir embora. Então, por que eu dei esse exemplo para vocês? Porque eu me posicionei como cristão no meu trabalho, para as pessoas que estavam do meu lado, e em momento algum eu citei a Bíblia. Isso é verdadeiro, isso é respeitável. Então, nós temos que procurar ter essas fontes na nossa vida. Por quê? Porque dessa forma nós vamos pensar somente naquilo, como eu falei para vocês, que a nossa mente precisa ter acesso, que a nossa mente precisa ter alimento de coisas que são puras, verdadeiras, que tenha boa fama, que seja respeitável, enfim, Filipenses 4:8. A mente, ela aparece no Novo Testamento de uma forma especial de pensar. Olha que tremendo. A ideia, nesse caso, é a disposição, a atitude. E aí, existem dois sentidos. O sentido negativo, que a pessoa pode
ter a sua mente, entendendo que ela é uma mente que pensa, que a mente dele é uma mente especial, e fazer aquilo que não é correto. E deixar a mente dele agir da forma carnal. Em Colossenses 2,18 fala sobre isso. E o positivo, o lado positivo de como você pensar e como você vai ter acesso, e como você vai se alimentar do lado positivo. 1 Pedro 4,1, armai-vos também vós com este pensamento. E em 1 Coríntios 2,16, assim, ter a mente de Cristo. Dessa forma, nós pensamos como Ele. Então, aquilo que vai sair da minha boca, as minhas atitudes, elas vieram como? Daquilo que eu me alimentei, da minha mente e da forma como eu penso, eu ajo. Mente, no contexto bíblico. 3. A visão espiritual. O texto de Gálatas 6:1 fala o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha que tremendo, a Bíblia já está falando, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejais tentado. Então, gente, que texto lindo. Se alguém chegar a surpreendido em alguma ofensa, nós somos espirituais, nós temos que ter espírito de mansidão para lidar com isso, para que a gente também possa não ser tentado. Então, se eu tenho a minha mente espiritual, a atitude do outro não vai determinar a minha atitude. É isso que esse texto está falando. Porque se eu me deixar levar pela atitude do outro, eu vou ser tentado. Vamos lá. A tentação, ela não vem de Deus. A Bíblia fala, inclusive, na oração do Pai Nosso, a tentação não vem de Deus, a provação vem de Deus. Se o texto está dizendo, para que também não sejais tentado, isso quer dizer que é possível que a atitude de um outro consiga afetar a nossa mente, afetar a visão espiritual e a mente espiritual que eu tenha, para que eu entre em pecado, para que eu peque. E a Bíblia deixa claro que se alguma pessoa te tentar, seja manso. Tenha o entendimento de que aquilo está acontecendo para que você não peque. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado na forma metafórica como modo de ser, atitude ou forma de pensar. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e aí Gálatas 6:1, vós que sois espirituais e caminhai com tal espírito. Essa atitude é um modo que reflete a forma como pensa uma pessoa ou como ela deve encarar esse assunto. Olha que tremendo. Então, ela é usada em contraste com o divino e o pensamento humano. O meu pensamento, ele pode pensar como Deus, pensar como o divino? Sim, é isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia fala em Gálatas 6:1, que o meu pensamento ele deve ser um pensamento espiritual, inclusive nas minhas relações. Sabe quando você está discutindo, ou quando alguém vem com alguma ofensa, ou como isso acontece, você tem que ter o entendimento de que aquilo que está acontecendo pode afetar a sua decisão, pode afetar a forma como você vai pensar. Inclusive, é muito complicado, porque quando as pessoas vêm com ofensa, normalmente a gente devolve a ofensa, né? Quando as pessoas vêm com grosseria, normalmente a gente devolve também. Mas a Bíblia ela quer nos orientar que nós devemos ter uma visão espiritual. Por quê? Porque essa pessoa ela pode fazer com que você peque. Então você tem que ter um entendimento espiritual para que você não peque. Então, se a pessoa vem com essa ofensa, eu preciso entender que eu sou uma pessoa, eu tenho entendimento, eu raciocino sobre esse assunto. E existe um contraste nesse momento. A minha mente, que eu quero que seja uma mente de Deus, com aquela pessoa, com aquela situação que quer exigir de mim, ou que está puxando de mim, ou está me tentando ser um ser carnal. Então nós temos que ter um entendimento de que a nossa mente, ela deve ter uma visão espiritual para todas as nossas relações. A mente no contexto bíblico. 4. O coração sendo o centro da vida.
dessa forma, fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Gente, o coração na Bíblia tem dezenas, centenas de referências, aparece sempre como o centro da nossa vida, né? Espiritual, mental, emotiva, enfim. E quando a gente tem esse entendimento de que o coração é a fonte da vida, então é a fonte de vários sentimentos, das afeições, dos nossos relacionamentos, como alegria, tristeza. E em Isaías 65:14, eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração. Olha que tremendo. Exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza do seu coração e uivareis pelo quebrantamento do espírito. Isaías 65:14 fala sobre isso, sobre a alegria do coração e pela tristeza do coração. E ambos produzem em nós alegria ou tristeza. Por quê? Porque o nosso coração pode estar alegre ou triste. Então, na Bíblia, fala que o coração, ele é o centro da nossa vida. E nós devemos guardar o nosso coração. Salmo 119, versículo 11, eu citei no início, fala sobre guardar no nosso coração as suas palavras, no caso de Deus, para não pecar contra ti. E isso é tremendo. Por quê? Porque nós devemos guardar o nosso coração. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. O seu uso metafórico, ele aparece como a fonte causativa de tudo que acontece na nossa vida. Eu estou falando em relação à Bíblia. E uma pessoa, em vários aspectos, o homem interior, normalmente, ele é referenciado na Bíblia como o coração. Pode ler em Marcos, capítulo 22, versículo 37, tá joia? E, para finalizar, Provérbios 4:23 fala sobre guarda o teu coração, porque nele procede as fontes da vida. E, para a gente finalizar agora, eu quero falar para vocês o seguinte: nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. O sentimento que norteava a vida dos irmãos em Filipenses era de alegria, de comunhão. E é isso que deve prevalecer nos dias de hoje. É isso que deve prevalecer nos dias de hoje. Dias de confinamento, dias de notícias terríveis. Pessoas que estão enclausuradas nas suas casas ou nas suas mentes. Pessoas que estão aterrorizadas. Gente, nós temos que ter o entendimento de que tudo isso vai passar. Não é pela sua força. É pela estrutura que Deus vai dar para você. Mas a sua mente tem que estar sã. Então, Deus vai te conceder uma estrutura para que você entre dentro dessa estrutura e suporte tudo isso. Mas a sua mente tem que estar guardada dentro da mente de Cristo. E com tudo que foi dito aqui hoje, o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, reflete o que há dentro do nosso coração. E isso mostra que isso pode dominar a nossa mente, isso domina a nossa mente. Então, tem pontos na nossa fé que são inegociáveis. E esses pontos que são inegociáveis, se forem negociáveis, pode atordoar a nossa mente e pode nos tirar do foco. E nós não podemos abrir mão da nossa fé, nós não podemos abrir mão da fidelidade que nós temos com Deus, porque Ele não vai quebrar a sua aliança conosco. E o espírito que domina, que tem que dominar as nossas mentes, é a mente de Cristo. Eu queria te convidar a você fazer uma análise de como anda a sua mente, como anda os seus pensamentos, o que tem permeado, o que tem entrado na sua mente, do que você tem se alimentado e como você tem agido. Diante de tudo que foi dito aqui hoje, é necessário que a gente tenha um entendimento de que tudo o que vai acontecer é fruto daquilo que está na nossa mente. Queridos, hoje foi falado sobre como dominar a sua mente. Então, tudo que foi dito aqui para vocês hoje, todos os textos, fiz um breve relato sobre como Paulo tratou disso na carta dos Filipenses, né? E como nós devemos pensar na nossa mente como o psicológico, o nosso pensamento, a visão espiritual
e o nosso coração. Então, faça uma análise da sua mente, de como você deve manter a sua mente saudável, quais ensinamentos você tem recebido, com quem você tem andado, como você tem se alimentado para que a sua mente seja uma mente sã e seja uma mente saudável. E o meu desejo para você é que você suporte qualquer dificuldade que apareça na sua vida, mas o suporte vai ser Cristo. Não saia desse suporte para que você não caia. A sua mente tem que estar cativa com a mente de Cristo. O seu coração tem que estar alinhado com o coração de Cristo. Eu queria desejar para você um excelente dia. Eu queria desejar para você um excelente estudo. Queria desejar para você e pedir a Deus, na verdade, né? Que Ele nos sustente o nosso país, sustente a nossa nação, para que a gente consiga atravessar com isso, atravessar com tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo no mundo, né? Para que a gente consiga vencer tudo isso. E eu queria fazer uma oração para finalizar, amém? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor não quebra a sua aliança conosco. E queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa fazer com que a nossa mente seja cativa à mente de Cristo, meu Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito nunca se aparte de nós. Queremos te pedir força, queremos te pedir, Senhor, que a Tua mão poderosa venha sobre esta nação, meu Pai. Deus, e queremos repreender nesse momento, Senhor, todo espírito de doença, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. E nós queremos declarar que o Brasil, que esta nação e o mundo, Senhor, é do Senhor Jesus. Queremos também pedir, Senhor, que a Tua mão poderosa venha e nos liberte, meu Pai, desta doença. Que o coronavírus, meu Pai, possa ser extinguido da nossa nação, Senhor. Deus, e nós queremos proclamar neste momento, Senhor, que todas as previsões catastróficas sobre a nossa nação caiam por terra em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, Senhor. Nos sustente, Senhor, e aqueles que perderam entes queridos, meu Pai, que o Senhor possa confortar e consolar os seus corações, meu Pai. Mas que essas provisões, que essas previsões sejam repreendidas e caiam por terra em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E se você acredita, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. A gente se vê tudo isso de forma presencial, tá joia? Quando as nossas aulas voltarem. Enquanto isso, um beijo no seu coração. Amém.